Paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade eu quero trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. E hoje nós iremos falar sobre o cooperador chamado Demas. Você sabe quem foi Demas? O discípulo de Paulo que começou no ministério com ele, mas se desviou por amar o presente século, que é frequentemente interpretado como o amor ao mundo material, suas riquezas e prazeres. Esse foi Demas, né? Demas estava com Paulo durante a primeira prisão do apóstolo em Roma, e seu nome aparece ao lado de Lucas e de Marcos em Colossenses 4:14 e Filemão 1:24. Isso mostra que Demas era um companheiro próximo de Paulo e estava envolvido no ministério. Já em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Paulo escreve a frase mais marcante sobre Demas. Olha, veja bem o que ele diz. Porque Demas, havendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. O amor ao presente século é uma expressão. Amando o presente século é crucial para entender o desvio de Demas. Não se trata necessariamente de um amor ao dinheiro, mas sim de uma atração pelos valores, desejos e estilos de vida deste mundo, e em detrimento dos valores e do propósito do reino de Deus. Isso pode incluir o conforto, a segurança, os prazeres mundanos, o medo da perseguição. Esses 3 pontos aqui nós podemos ver que todos nós que somos cristãos, que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Rei, sim, nós somos pessoas que, mesmo passando por momentos difíceis, momentos de tribulações e até mesmo de tentações e atrações que o mundo nos oferece, nós que temos o conhecimento em Jesus, sabemos que há uma vida eterna para que seja ganha, né? Através de nossos esforços, estamos até hoje buscando estar nesta posição de servo para ganharmos a nossa vida eterna. Porém, o cooperador, né? Aquele que era nosso irmão em Cristo, que agora se desviou, que deixou ao Senhor devido à segurança, ao conforto que outrora ele não tinha, como as privações, né, no ministério de Paulo. Com certeza ele queria fugir dos perigos, queria fugir das perseguições, porque nós sabemos, né, que naquele período de intensa perseguição aos cristãos, a fidelidade a Cristo e a Paulo poderia significar sofrimento e até mesmo a morte, porque muitos discípulos, muitos cooperadores do reino de Deus, muitos cristãos, eles eram perseguidos, né? Uns eram colocados na prisão e outros eram mortos, né? E a violência era extrema, eram colocados em arenas para ser comido vivo por leões. Outros eram mortos ao fio da espada, decapitados, enfim. A forma com que eles eram mortos eram formas terríveis, mas morriam e não negavam a fé. O Espírito Santo os capacitava, os revestiam para que eles permanecessem firmes até o fim. Mas o cooperador Demas, né, que ele estava perto de Paulo, ele era alguém que estava junto com Paulo nos primeiros dias do ministério de Paulo. Ele estava próximo, ele era um companheiro próximo de Paulo, estava envolvido no ministério de Paulo, mas ele se deixou ser atraído pelos bens materiais, pelos prazeres mundanos, pelas coisas, né, deste mundo. Por isso que ele é chamado do discípulo ou do cooperador que amou o presente século. E o que nós podemos aprender com este cooperador, ou com este que era cooperador de Paulo, é entender que a história de Demas serve como um alerta, né, e uma lição importante para os cristãos de todas as épocas. A tentação, ela é real, mesmo aqueles que estão próximos de líderes espirituais e envolvidos no ministério podem ser seduzidos pelas coisas do mundo. E nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele está aí
para colocar todos os tipos de atração à nossa vista, para que os nossos olhos carnais eles sejam atraídos. Mas nós sabemos que se nós estivermos firmes com o Senhor, com os nossos olhos atentos a Cristo, com os nossos olhos espirituais abertos, nós entenderemos e teremos o conhecimento do que significa aquilo, porque a palavra do Senhor, lá em Provérbios 14:12, ele vai dizer que há caminhos que parecem ser bons ao homem, mas o fim deles é morte. Então nós temos que ter um conhecimento aprofundado com Cristo para que nós não venhamos cair nessas tentações, né? Para que o Senhor possa nos livrar. É necessário que nós venhamos estar aos pés do Senhor, para que nós não venhamos ser tentados e, sendo tentados, venhamos a cair como Demas, né? Que foi atraído pelo este mundo, pelo presente século. Outra coisa, prioridades importam. A escolha de onde se deposita o amor, as prioridades na vida é crucial. O amor ao mundo pode levar ao abandono da fé e do propósito divino. Ou seja, qual é o teu propósito? Aonde tu tem depositado o teu propósito? Porque nós que servimos ao Senhor devemos estar com o nosso propósito em Cristo, olhando para Cristo, como Hebreus 12:2 fala, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da fé, né, que desprezou a afronta e está sentado à destra de Deus, né? Quando nós olhamos para Cristo, nós sabemos que nós chegaremos ao fim, que a nossa visão esteja todo o tempo em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da fé, que é o nosso Rei, o nosso Senhor, que nossos olhos estejam inteiramente a Ele. De forma nenhuma devemos olhar para as atrações e deixar que o nosso coração esteja atraído ou seja atraído pelas coisas deste mundo. Outra coisa, a perseverança ela é essencial. A vida cristã exige perseverança, especialmente em fase da dificuldade e tentações. Nós sabemos que muitos abandonaram a fé por verem as dificuldades chegando, por estar passando pelas dificuldades e a questão da tentação. Nós sabemos que a aprovação ela vem do nosso Deus para que nós venhamos ser aprovados, mas a tentação ela vem do tentador, do maligno. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que no momento da tentação, Jesus é o nosso escape. Então há sim uma saída em meio à tentação. Basta nós olharmos para Jesus, né? Embora a Bíblia não forneça mais detalhes sobre o que aconteceu com Demas, após o seu desvio, sua menção serve para nos lembrar da constante necessidade de vigiar e priorizar as coisas de Deus, acima de tudo. Que os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento esteja sempre ligado ao céu, porque a palavra do Senhor vai dizer que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. Então que os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos, a nossa vida espiritual, ela esteja sempre ativa, ela esteja sempre viva, vivificada pelo Espírito, pela palavra do Senhor, por nós estarmos orando, buscando ao Senhor, para que a gente esteja sempre vivificados pelo Senhor Jesus, enraizados, né, pelo nosso Deus, para que os nossos olhos não sejam atraídos pelo este presente século. A palavra do Senhor ela é bem firme quando ela diz que aquele que está em pé, cuide-se que não caia, né? Cuide-se que não venha a cair, porque não há nenhum cristão isento de passar pelas coisas que Demas passou. Mas é necessário que nós estejamos firmados e com os nossos olhos fixos ao Senhor Jesus, para que a gente não seja fisgado pelas atrações deste mundo. Que o Senhor Jesus nos guarde, que o Senhor Jesus nos proteja e nos revista do seu Espírito, que Ele nos encha do seu Espírito para que nós possamos estar cheios, capacitados pelo seu Espírito Santo e com a visão espiritual alerta, né? Aberta, alerta e atenta às coisas que nos vêm.
Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te guardando nesta hora e todo o teu caminho, em o nome do Senhor Jesus. Amém.